Sabia que você pode fazer escolhas e escolher pela vida? Nós vamos falar sobre drogas. Quando se fala escolha pela vida, esse é um direito que é considerado por muitos um dos mais fundamentais que nós, que vivemos em sociedade, podemos ter. Se nós conhecemos, nós temos a capacidade de escolher, de fazer com que o caminho do bem seja o nosso caminho. Quando se fala de drogas, o que são drogas? São substâncias, está no dicionário, que produzem mudanças nas sensações e no grau da nossa consciência. No estado emocional que as pessoas estão, fazem com que a pessoa fique ou triste ou alegre. O fato é que essas substâncias, elas vão determinar alterações em acordo com as suas características, a forma como a pessoa é, quanto ela utiliza, da droga que se escolhe, da quantidade, da frequência e daquilo que se espera em ter a partir da droga que é consumida. Essa definição ela inclui produtos ilegais, que nós chamamos de drogas, cocaína, maconha, êxtase, heroína, mas também produtos como bebida de álcool, cigarro e vários remédios. O efeito de uma droga é o mesmo para qualquer pessoa? Muitos acabam perguntando isso, e a resposta é não. Os efeitos dependem basicamente de 3 fatores: da droga, do usuário e do meio ambiente. Cada tipo de droga, com suas características químicas, tende a produzir efeitos diferentes no organismo de uma pessoa. A forma como a substância é utilizada, a quantidade que é consumida e o seu grau de pureza também vão influenciar no efeito. Cada pessoa, com as suas características, peso, altura e também psicológica, vão tender a reagir de uma maneira diferente ao uso das drogas. O estado emocional do usuário e o que ele imagina em relação à droga que vai ser usada pode também influenciar muito. Todos esses fatores, quando são unidos, eles fazem com que a droga, como o próprio nome já diz, tenha uma reação que não se pode prever. Uma pessoa que consome maconha em uma festa, em um dia, pode estar feliz da vida, mas se fumar a mesma maconha em outro dia, pode ter um efeito muito diferente. O jovem que toma cerveja em uma festa, que tem uma convicção de que é a melhor pessoa do mundo e vai relaxar, vai poder namorar, paquerar? Pode, em outro momento, ter um efeito totalmente contrário do álcool. Pode ficar choroso. Agora, e o Brasil? Aqui o nosso país tem aumentado muito o consumo de drogas, igualmente o de bebidas de álcool e principalmente o uso da maconha, da cocaína. Mas o que fazer? Nós temos que olhar atentamente, não só como política pública, mas de forma inteligente, porque a droga ela pode estar embaixo do nosso teto, em nossas casas. Cada caso é um caso. Vamos falar um pouco mais sobre essas drogas. Maconha é uma substância que é proibida por lei, mas muito usada em nosso país. Existem pesquisas que mostram que de cada 100 brasileiros, 7 já utilizaram maconha uma única vez na vida. O uso é maior entre jovens de 18 a 34 anos e faz com que essa percentagem ela vá aumentando em outras faixas etárias. Mas o que é maconha? É uma planta chamada Cannabis sativa. Ela tem um ácido que é produzido há séculos e diferentes culturas, diferentes momentos na história que teve e tem também uma finalidade médica e industrial. Mas há 50 anos passados, nos anos 60, a maconha ficou mais conhecida pelo seu efeito recreativo, com o propósito de alterar a consciência. Os efeitos da maconha, como qualquer outra droga, seus efeitos vão depender da quantidade que a pessoa utiliza, ou da combinação de outra droga, ou também da forma como a pessoa vai estar, da expectativa dela. A maconha, ela está presente. Muitas pessoas fazem uso todo santo dia, que de santo não tem nada.
As pessoas podem se sentir ansiosas, com medo, confusas, quando utilizam a droga. Por exemplo, se a pessoa resolveu dirigir e caminhar em uma rua, não vai observar que ela é movimentada. Se a pessoa, ela mexe em equipamentos ou vai para uma piscina nadar, a coordenação motora, os reflexos, onde que vão estar? Ou seja, o uso habitual desta droga, em particular, faz com que a pessoa perca a sua capacidade de pensar e agir da maneira correta. A pessoa que utiliza a maconha, assim como outras drogas, passa a ficar com sua memória lenta. Ela não consegue mais processar, não consegue fazer com que o pensamento ele se processe da maneira correta. Começa a ter alterações na coordenação, a parte respiratória, os pulmões, a fumaça faz um mal terrível. Aí que fica a pergunta: até onde utilizar e por que se utilizar? Você que nos acompanha vai poder olhar no nosso material de apoio as substâncias que fazem parte da maconha. Agora, se você conhece algum usuário de maconha, alguma pessoa que utiliza esta droga, seja lá companheiro, porque a pessoa tem uma dependência e se adaptou com aquela dependência. Ela gosta daquela droga. Ou seja, as pessoas precisam ser tratadas, mas principalmente nós devemos saber como tratar essas pessoas. A maconha, ela tem, assim como as outras drogas também, uma forma de tratamento médico, em saúde, que faz com que seja sendo retirada pouco a pouco para que a pessoa não fique nessa dependência. A cocaína é uma substância que é extraída das folhas da coca. Durante o século XIX e o início do século XX, ela foi vendida às farmácias como anestésico. Era colocada em feridas ou traumas, a pessoa ia lá e colocava a cocaína, a folha da cocaína para isso. No entanto, o tempo foi passando e ela se tornou ilegal. Por quê? Porque a cocaína, na sua forma de pó, ela também determina muitas alterações. Ou seja, os efeitos que a cocaína tem faz com que o cérebro, olha só gente, o cérebro de muitos dos seus usuários tenha uma sensação de alerta, a pessoa fica de olhos abertos, esbugalhados, fazem e percebem que são os donos do pedaço. São pessoas confiantes, controladoras e parecem até serem tão poderosas. Só que o efeito da cocaína passa e a pessoa vai atrás desta sensação de poder. Quanto maior a dose de cocaína, maior será o dano dentro do cérebro. Ou seja, a pessoa vai buscar até que chega um dia que ela busca tanto que encontra a morte. E antes disso, a pessoa tem uma sensação de perseguição que todos e tudo estão atrás dela. Ou seja, o poder que a cocaína trouxe é o poder que faz com que leve à morte. Faz com que o cérebro ele trabalhe com força, mas o coração começa a bombear, a disparar, a pressão arterial sobe. E os efeitos da cocaína fazem com que o corpo se sinta cansado. Assim como as outras drogas, depois da euforia, vem também a tristeza. Em alguns pacientes que a gente acompanha, percebe que eles começam, além desse lado de perseguição, tem crise convulsiva, começam a se debater. O coração, no lugar de bater no ritmo dele, não mais. A pessoa começa a respirar ofegantemente. Junto com tudo isso, nós temos um grande risco. É o uso da droga e a contaminação por doenças como a AIDS. Doenças que são adquiridas pelo fato das pessoas trocarem agulhas.
Essas agulhas, elas levam o germe, a bactéria, o vírus da doença. Ou seja, a pessoa ela perde totalmente o sentido. E é assim que a cocaína, a maconha e outras drogas causam sim a dependência. Uma outra droga que hoje está presente no nosso dia a dia é o crack. Nós temos cidades no nosso país que tem até lugares que recebem o nome dessa droga, Cracolândia. Quem não já ouviu falar na cidade de São Paulo? O que é triste é que o crack, ele é barato, ele é fácil de ser conseguido e está ao alcance de qualquer adolescente, adulto jovem, para que possa ser usado. O crack, como o próprio nome já diz, ele é um resquício, ele é um desdobramento de outras drogas. Só que o dano dele, pelo fato de ser mais barato, é muito mais violento no nosso dia a dia. Ele faz com que a pessoa tenha uma sensação de eu sou fortão. Mas o crack é um engano também, assim como todas as outras drogas. Meus amigos, se nós juntarmos tudo, e principalmente você, que é um adolescente, não caia nessa. Eu regularmente converso com pais, com adolescentes, na mesma idade que você tem. E digo, escolha pela vida. Não desperdice. Se algum amigo te ofertar, saiba que ele não é mais o seu amigo. Ele é apenas uma pessoa que um dia te conheceu. A grande dica que fica é: nós temos que enfrentar de uma maneira inteligente. E começa olho no olho, na conversa entre pai, mãe, filhos, professores. Não tenha receio de falar sobre isso. Não tenha vergonha e não tenha medo de olhar. Drogas fazem parte, sim, do nosso dia a dia, mas nós temos condições de fazer com que elas fiquem lá e que a gente consiga fazer com que os nossos adolescentes e os nossos adultos também possam estar livres destas pestes que hoje nós temos no nosso dia a dia. Combata de uma maneira inteligente. Droga não combina com a vida. Viva a vida e faça com que os nossos jovens, o nosso presente e futuro, possa ser muito melhor.